Quantas pessoas me disseram que eu não servia para isso? Me fizeram acreditar que isso não era para mim. E eu tô aqui hoje. Meu Deus, que lindo! Que lindo esse universo é. Sou Luísa Yara Lopes Silva, mais conhecida como Isalu. Nasci em 82, oriunda da periferia. Sou rapper, violonista, cantora também, compositora. Tava vendo muita coisa acontecer comigo e que eu não tava entendendo. Então a música me deu a resposta. E ela respondeu pra muitas minas, tá ligado? Foi um momento de basta, de um grito, de, tipo, colocar pra fora aquilo que realmente, tipo, todas as minas estavam cansadas, que aí você observa que não era só você que tava passando essa fita. Outras minas também estavam passando essas fitas aí. Por esse motivo que a música foi o que foi, entende? E é o que é. Enquanto o couro do chicote cortava a carne, a dor metabolizada fortificava o caráter. A colônia produziu muito mais que cativos, fez heroínas que, para não gerar escravos, matavam os filhos. Não fomos vencidas pela anulação social. Sobrevivemos à ausência na novela e no comercial. O sistema pode até me transformar em empregada, mas não pode me fazer raciocinar como criada. Enquanto mulheres convencionais lutam contra o machismo, as negras duelam para vencer o machismo, o preconceito e o racismo. Lutam para reverter o processo de aniquilação que encarcera afrodescendentes em cubículos na prisão. Não existe a Lei Maria da Penha que nos proteja da violência de nos submeter aos cargos de limpeza, de ler no banheiro das faculdades hitleristas, fora macacos cotistas, Pelo processo branqueador não sou a beleza padrão, mas na lei dos justos eu sou a personificação da determinação. Navios negreiros e apelidos dados pelo escravizador falaram na missão de me dar o complexo de inferior. Não sou a subalterna que o senhor crê que construiu. Meu lugar não é nos calvários do Brasil. E se um dia eu tiver que me alistar no tráfico do morro, é porque a Lei Áurea não passa de um texto morto. Não precisa se esconder, segurança, eu sei que você tá me seguindo pela minha afeição, a minha trança. Eu sei que o seu curso de protetor de nono praia te ensinaram que as negras saem no mercado com produtos embaixo de saia. Não quero um pote de manteiga ou de shampoo. Quero frear o maquinário que me dá rodeiru. Fazer o meu povo entender que é inadmissível se contentar com as bolsas estudantis do péssimo ensino. Cansei de ver a minha gente nas estatísticas, as mães solteiras, detentas e diaristas. O aço das novas correntes não aprisiona minha mente, não me compra e não me faz mostrar os dentes. Mulher negra, não se acostume com o termo depreciativo. Não é melhor ter cabelo liso, nariz fino. Os nossos traços faciais são como letras de documento que mantém vivo o maior crime de todos os tempos. Fique de pé pelos que no mar foram jogados, pelos corpos que nos pelourinhos foram descarnados. Não deixe que te façam pensar que o nosso papel na pátria é atrair gringo e turista interpretando mulata. Podem pagar menos pelos mesmos serviços, atacar a nossa religião, acusar de feitiços, menosprezar a nossa contribuição para a cultura brasileira. Só não podem arrancar orgulho da nossa pele negra, não. São como mantas Kevlar, preparadas pela vida para suportar o machismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalam, mas não deixam nossos neurônios cativos. Não. Mulher
mulheres negras são como mantas Kevlar, preparadas pela vida para suportar o machismo, os tiros, o eurocentrismo. Abalam, mas não deixam nossos neurônios cativos. Todas as vezes que eu canto Mulheres Negras é a mesma sensação de revolta. Ser uma mulher negra é resistir e existir. Resistir o tempo todo. O tempo todo eu estou resistindo e lutando para a minha existência, de fato. O feminismo, para mim, era algo tipo um assunto de elite, assim, sabe? Até porque na quebrada, as minas são feministas sem saber que são. Eu sou feminista por condição, por necessidade mesmo, não é por opção, tá ligado? Tipo, é que eu tenho que ser sagaz. E essa sagacidade se transforma em um feminismo mesmo da luta pela liberdade, da luta pra ser livre. Na época, não tive esse lance de questionar, tipo, é um homem branco fazendo uma letra sobre mulher negra, sabe? Tipo, não foi muito esse o foco, entende? Tipo, foi mais na sensação mesmo de querer um cara que realmente enxerga essas minorias na riqueza de detalhe que o Eduardo tem pra escrever, tá ligado? Aí que eu comecei a entender que isso tinha nome, que existia um feminismo negro, sabe? Que existia um recorte. E aí isso realmente começou a se acender na sociedade. A canção, tipo, ela foi para a universidade, para as escolas, foi discutir, ela foi debater. Quando a gente mexe na questão dos privilégios, incomoda, né? Quando a gente fala de privilégios. Mas é necessário a gente trocar essa ideia, porque não é igual para todo mundo, sabe? A gente tem essa pirâmide onde a mulher negra tá na base, depois vem um homem negro, em cima a mulher branca, depois o homem branco, entende? E aí, quando você tem essa estrutura onde a mulher negra tá nessa base, ela tem que realmente ser 4 vezes melhor. Alma negra, pura e verdadeira luta guerrilheira, classe tão sofrida, discriminação desumana, beba crise sem convite, me convide, não hesite, não hesite. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Foi eu que cresci, eu vi que preto não tem vez, que o preto não tem vez, que o preto não tem vez. Alma negra, pura e verdadeira luta guerrilheira, classe tão sofrida, discriminação desumana, beba crise sem convite, me convide, não hesite, não hesite. O meu pai, ele é cabeleireiro especializado na estética negra. Meu pai tinha um salão, um ponto de encontro assim da cultura negra ali, sabe? Então, eu já cresci sabendo quem eu era, mas não tendo a consciência do que é ser isso, do que é ser negro. Mas eu sabia que era muito belo. Não hesite, não hesite. Essa consciência de ser mulher negra com limitação física e de saber que eu iria enfrentar mais barreiras ainda foi na adolescência, no mercado de trabalho. E minha mãe foi essencial nesse processo de ser forte, de não dar moleza, assim, sabe? Porque ela é uma mulher muito forte. E meu pai e minha mãe se separaram, tipo, quando eu tinha 5 anos. Foi aí que minha mãe falou assim, ó, eu vou ter que trabalhar 3 vezes mais para colocar comida dentro de casa para vocês. E a mãe não vai ter tempo de olhar o caderno, de levar vocês para a escola. Naquele momento dessa conversa, eu também tive que amadurecer. Eu lembro de uma situação, a gente foi pro Paraná, que minha mãe é de lá. E aí lá tinha um clube. Fui lá nadar e foi a primeira vez que eu vi as pessoas me olhando. E aí eu me senti um ET, sabe, assim, tipo... Eu falei assim, mano, as pessoas estão me olhando aqui e tal. E aí me rolou, assim, um bloqueio muito grande, assim, de entrar na piscina. E aí eu voltei pra casa, assim, tipo, lá da minha bisa, tipo, chorando muito. E aí minha mãe, tipo, o que tá acontecendo? Me fala. Eu falei assim, mãe, tipo, a galera, ela tá rindo de mim, pá. Ela falou assim, eu não acredito que você tá chorando. Você vai voltar pra lá e você vai entrar na piscina e você vai nadar. Porque eu te paguei o curso de natação e você sabe nadar. Pode parecer um pouco
radical, mas era necessário. Eu já fui criada para ser forte, tá ligado? Quando eu choro, às vezes minha mãe estranha. Eu não sou o tempo todo forte. Eu não sou essa guerreirona que as pessoas falam. Tipo, não, Isalu é guerreira. É guerreira por uma condição, eu tive que ser. Não que eu quisesse ser. Nós, mulheres negras, nós somos forçadas a ser fortes. Oriunda do gueto, vou pro mundão, você tem medo do mundão. O que cês quer, véi? Tá ligado qual é, véi? Só logo do pé, deixa nós ir ver, vai, pô. Oriunda do gueto. Oriunda do gueto, vou pro mundão, você tem medo não. Com 14, eu conheci o violão. Pra mim foi uma paixão à primeira vista. Porque primeiro eu sou canhota, então eu achava que eu não podia tocar violão. E aí quando eu peguei a primeira vez, eu falei, nossa, que negócio bonito. E aí eu começo a vender alguns produtos no meu bairro para poder conseguir comprar o violão. Eu quero o violão na minha vida. Então eu vendia tipo perfume, batom, fiz rifas. Ela não sabe a força que ela tem. Eu ia nos ambientes de rap mesmo, com a viola. Isso em 2004, tá ligado? Então, tipo, ninguém entendia. Os caras, o que é isso que essa menina vai fazer, pá? Então rolava esse receio. A Lauryn Hill, pra mim, foi muito importante por conta do violão e dela ser rapper. Eu falei assim, caramba, existe isso. Então eu sentia uma algança, assim, com o violão, pá. Sentia o poder, tá ligado? E a Marisa Monte, assim, que pra mim, assim, a questão de estar só, mas você tá com a sua canção, entende? Você tá só, mas você tem tudo, você tem a música. É o réptil que me tirou do mundo frio. É o réptil que me tirou do mundo frio. É o réptil que me tirou do mundo frio. É o réptil. Sem vacilar, vou fazendo o meu na luta. Escutando o som e se pá, me ligando onde pisar. E aí, assim, fui para Salvador. Então lá foi assim um celeiro de informação. E aí eu voltei para São Paulo. E ali eu conheço as meninas do Essência Black. E foi ali que eu conheci de perto o rap, sobretudo o rap feito por mulheres. Em paralelo, aí eu comecei a tocar nos barzinhos. E aí, assim, com essa dificuldade toda de tocar nos barzinhos, eu falei assim, eu preciso ir pro mercado de trabalho, porque a família também começa a te cobrar. Tipo, e aí, você vai ficar tocando nesses barzinhos e o trabalho? Aí trampei como telemarketing, aí dentro dessa empresa eu virei treinadora, fui estudar, fiz marketing, né, tal. E aí com a política de ações afirmativas me permitiu entrar em ambientes que eu jamais entraria. Trabalhei num banco e depois eu fui para uma multinacional. E foi aí nesse momento também que eu começo a perceber o racismo muito forte. Fui muito subjugada. Eu entrei na multinacional, por exemplo, desejando a área de marketing. E o tempo todo eu ouvi pessoas falando para mim que ali não era o meu ambiente. Eu não compreendia, entende? Sabe assim, por quê? Eu entendo hoje, sabe? Era muito inocente. Eu não era essa mina que eu sou hoje, com tanta força, com tanta empoderada, talvez, né? Acho que esse poder é uma coisa de dentro pra fora, assim, sabe? Essa força que você adquire com o tempo, mas não é uma força, assim, tipo, gratuita, uma força de porra, ó. Então, quando eu entendi o enredo, aí eu comecei a jogar como eles queriam. Eu comecei a falar a língua deles. Aí eu fui promovida. Só que aí, assim, eu fui promovida 6 anos depois que eu tava nessa empresa. Fechou, gente. Vou pro camarim, certo? Me arrumar. Pá. Ai, que tudo! Gente, mano! Ia rolar um evento de rap na minha quebrada. E aí, assim, eu conheci o DJ Bola 8. E aí meu irmão falou assim, essa daqui é minha irmã, ela toca o violão, já tava com o violão já. Eu toquei o Resgate.
do Realidade Cruel, do grupo dele. Ele falou assim, pô, muito louco isso aí, mina. Qual o seu nome? Aí eu falei assim, Zalu. Ele falou assim, da hora, vem aqui no show, pra você tocar uma música. Tipo assim, foi a certeza, que ali começou tudo. E aí eu fazendo esse paralelo, assim, música e trampo. Música e trampo. Saía às 5 horas da manhã, 9 horas da noite estava em casa. Os finais de semana trampando na música também. Só que aí começou a ficar insustentável essa relação de trabalho e música. Foi quando, em 2014, eu acho, que a empresa começou a trabalhar a diversidade. A diversidade deles era a mulher branca, que estava, tipo, entrando nos cargos. Eu observei e falei assim, mano, se a mulher branca tá entrando agora, então, assim, depois vai ser o homem negro e depois vai ser a mulher negra. Aí eu pensei que se eu me dedicar na música, eu vou ter mais resultados. Foi aí que, em 2015, eu decidi sair. Foi o momento que eu, de fato, assumi a minha música pra mim. 1, 2, som. 1, 2, som. Dessa vez eu tô ligeira, não tô de bobeira. Essa é nossa herança, meu irmão. Presta atenção, eu sei que somos resultados de um produto fabricado, bem selado, barras em código. Se você achar que vai conseguir. Atenção. Gravando. Gelo e limão, facilita a digestão. Pra agachar de 20, é 20 de zip que não tem limite. Tô em êxtase ainda, sem acreditar, velho, que foda, mano. A galera chegou e... mais uma etapa, entendeu? Minha bolsa é treta. A minha bolsa é treta. A nossa, né? É porque, tipo, mano, pra algumas pessoas isso pode não ser nada, tá ligado? Mas pra mim é muito, velho. Tá ligado? E, tipo, é um trampo que eu fiz com muito amor aqui dentro, tá ligado? E, tipo, ver as pessoas curtindo, cantando, tá ligado? Sabe? É demais, sabe? Era muita indignação, muita revolta aqui dentro que a arte me possibilita, sabe, colocar pra fora. E aí quando você tem pessoas que entendem, é de agradecer. É isso. E é nóis. Tamo junto. Continua. Depois tem os outros áudios aí. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar onde a música possa me levar, entende? Se você achar que vai conseguir, meu sangue é quente, quem vai conferir? Se você vai, tem pra ver. Se você vai, tem pra ver. Minha bolsa.